Boa noite. Meu nome é Camila, eu sou assistente de curadoria e produtora aqui do Segundo Ano Cine. Vou fazer uma breve apresentação do projeto. Quem está vindo pela primeira vez? Legal, gente, que lindo. Bem-vindos. O Segundo Ano Cine está começando agora. A gente teve a sessão de abertura semana passada e hoje é a nossa primeira sessão regular. Mas é um projeto que se estende por todo o ano, então já fica o convite para vocês acompanharem essa programação. A gente solta a programação no folder mensal, porque a gente tem uma curadoria mensal, né, de um tema que reúne esses 4 ou 5 filmes no mês, mas a gente vai ter essas curadorias até dezembro, então tá só começando. A gente tem um formato de sessão comentada, que a gente exibe o filme e depois a gente tem um momento de conversa com algum convidado, especialista, alguém da área. Hoje a nossa sessão é com a Natália Barros. A Natália trabalha com cinema, mas é também musicista, ela esteve na nossa apresentação de abertura. Então vai ser uma troca super especial, né, de entender Edward Mãos de Tesoura sobre o olhar de uma musicista e uma diretora de arte, cenógrafa. Então fica esse convite, desejo uma boa sessão para vocês, qualquer dúvida estamos à disposição e espero revê-los nas próximas semanas. Obrigada. Pessoal, desculpa interromper os créditos, mas só para não ficar muito tarde, a gente vai ter agora a sessão com a Natália, que vai trazer uma conversa mesmo, aberta ao público, quem quiser contribuir, perguntar, enfim, trazer ideias, é mais um espaço mesmo para a gente ampliar essa visão do filme. Tem alguém que está vendo esse filme pela primeira vez? Nossa, a maioria já viu. E tem alguém que está vendo a primeira vez no cinema? Não, nossa, gente. Nath, Eu vi aqui. Lá também. Eu vi aqui em 2017. E lá. Ei, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olha que bom ver gente que conhecido. Eu até fiz umas anotações, porque esse filme é muito interessante e tem muitas nuances para a gente poder discutir. Assim, quem não me conhece, né, eu sou a Natália, e eu sou da área da cenografia, direção de arte, né, que é o que pensa então no cenário, no que está, digamos assim, por trás do todo o filme, né? Então, todas as cenas, tudo que a gente está vendo, toda essa arquitetura, o figurino, né, todas essas cores, isso fica por conta, né, da direção de arte e cenografia. Que nesse filme é feito inclusive pelo Bo Welch, né, não sei quem conhece ele, mas enfim, ele que é o responsável nesse filme. E alguém aqui já tinha visto algum filme do Tim Burton antes? Vocês viram que o Estranho Mundo de Jack, por exemplo? Para quem já viu alguns filmes do Tim Burton, ele tem uma estética assim muito particular também, né? E ele gosta muito de brincar com dualidades. E nesse filme isso é muito claro, né? Por exemplo, ele vai trazer pra gente o contraste desse mundo, digamos assim, sombrio ali, né? Em que o Edward Mãos de Tesoura vive, e aquela comunidade toda pacata, comum, né, normal ali no seu cotidiano. Então, isso é muito marcado na cenografia e na direção de arte. Isso é uma forma de a gente já captar claramente na visualidade da cena. Só que também é importante a gente falar que na hora que a gente está trazendo isso na cenografia e direção de arte, de fato a gente também está criando atmosferas. A gente também está criando uma sensação, né? E isso é porque também o Tim Burton ele é muito inspirado no expressionismo alemão. Quase ninguém que deve conhecer, mas assim, o expressionismo alemão ele traz muito essa dimensão assim do sentimento, das coisas não serem simplesmente, né, assim, como se essas paletas de cores, essas escolhas que ele faz e esses universos que ele cria não são de fato apenas estéticas, né, mas são de fato uma representação muito clara desse sentimento, do que esses personagens sentem, do que eles vivem, quais são as suas emoções, quais são as suas conexões num âmbito que é psíquico, né? E o Tim Burton faz isso muito bem, né? Com maestria. E aí ele traz isso também muito ali, então, presente nesse contraste, nessa dualidade, né? Junto aí com o Bo Welch. Então, a gente vê de um lado aquela comunidade toda pacata, que tem então tons pastéis, ou seja,
nada é muito... Assim, a gente tem ali cores, mas elas são todas pastéis, todas meio, né, assim, trazendo uma monotonia, trazendo aquela vida que é toda igual, toda comum. As casas completamente iguais, né, o mesmo design, o mesmo jeito para tudo. Os jardinzinhos, o mesmo tipo de grama cortada, né, os carros também com as cores pastéis. Então, tudo de um universo que é padronizado, pacato, comum, né, e que preza muito por essa normalidade. Então, eles querem que tudo seja igual, normal. Né, assim, tudo feito de um jeitinho padronizado, comum e completamente igual. Já por outro lado, né, a gente tem lá no alto da colina o castelo, né, que é totalmente assim, óbvio, a gente vendo assim, às vezes ele de longe, né, ele dá esse ar meio sombrio, uma coisa um pouco misteriosa, né, mas até quando a gente chega lá de fato dentro, é incrível que a gente pode ver como que ele é um espaço da inventividade, da criatividade, porque é isso, né, ele era a casa de um inventor, e o Edward também, ele é um artista, né, ele próprio. Então ele também está ali criando esse universo e sendo completamente criativo ali. E a gente vê isso principalmente nos jardins, né? Assim, o que ele está ali criando, já que é o espaço dele também muito facilmente ali com as suas mãos, né? Mas naquele, toda a parafernália assim, que envolve o interior daquele espaço é completamente dessa criatividade do inventor do Edward. Algumas pessoas, inclusive, vão falar que a arquitetura que a gente tem ali, né? Porque eu sou arquiteta também falando disso, vão falar que traz muito pra gente o gótico, né? Não sei se alguém aqui já conheceu esse período, a arquitetura gótica, mas na verdade eu acho isso um tanto equivocado, porque assim, o gótico ele é pra gente um período, né? Assim, ele, na sua origem ali, ele surge nesse final assim de Idade Média, mas ele embora ele tenha assim tenha sido feito com um senso comum, como se ele fosse só esse sombrio, esse escuro e o pesado, esse denso, assim, na verdade ele é completamente esbelto, assim, a gente vai ver no gótico torres que são super altas, a gente vê muita verticalidade, a gente vê os vitrais maravilhosos que traz a luz e que traz muita cor, então não é bem isso, assim, a gente tem algumas características lá, que é um tipo chamado arco ogival, assim, que a gente tem naquela porta da entrada, ela tem esse formato, assim, que é meio pontiagudo. Mas, na verdade, eu caracterizaria ali como uma arquitetura, assim, românica, que é um pouco quase chegando no gótico e que ainda está pesada, ainda está escura, umas paredes muito grossas e ainda tem nem tantas aberturas, assim. Enfim, só uma curiosidade para vocês. Mas isso tudo para dizer que ele está pintando, então, um universo que vai ser, né, escuro, que vai ser distinto, enfim, daquela vida ali, pacata, né, e toda colorida, assim, ainda que nos seus tons pastéis. Num primeiro momento, o Edward, quando ele chega ali naquela comunidade, ele é o estranho, mas que causa curiosidade. Então é interessante, né, em algum primeiro momento. E aí todo mundo quer aproveitar dele, quer que ele venha. E aí a gente vai ter aquela comunidade sendo mudada, né, aquela vilazinha sendo mudada. Então a gente vai ver isso nesses, né, cortes de cabelo dos cachorros, dos jardins. Então ela já deixa de ser completamente igual, assim. Ele não vai repetindo, por exemplo, se todo mundo vai ter o mesmo tipo de corte da grama. Não. Aí a gente passa a ter cortes distintos, né, gramas, que cada um vai ter uma certa expressão ali de personalidade. E aí tem um momento também muito interessante, assim, eu poderia falar, gente, cada cena do filme, mas não temos tempo. Mas tem alguns pontos, assim, interessantes, e um deles, que eu até anotei de novo, assim, hoje revendo, né, falando, sei lá, com vocês, que quando o Edward, assim, aquele primeiro momento que a vizinhança vai, tipo assim, tem alguém novo, e elas vão na casa, né, pra poder, tipo assim, você tem que fazer um churrasco e tem que apresentar ele pra gente. Se vocês perceberem, né, ela tá com uma roupa que tem maçã mordida, inclusive. Então, óbvio, né, gente, estou aqui falando da minha cabeça, não quer dizer que Tim Burton e Bovelt pensaram nisso, mas a gente tende a achar que todo elemento ele tem uma razão por trás, né? Assim, nada é impensado, né? Nada é ao acaso. E nessa cena ela tá justamente com essa roupa de maçã e maçãs mordidas. Então a gente também poderia fazer uma associação, né? Tipo assim, a Eva, e aí aquele momento que come maçã, ou seja, um lugar ali meio desse pecado, desse problema, né? Assim, desse momento ali que vai ser uma crise, vai ser um caos, né? Vai ser meio que o início ali de tudo, que a comunidade se interessa muito e a partir dali é só ladeira abaixo, né? Então, enfim, a gente pode ir fazendo algumas associações. Outras coisas ele sempre vai, então, pintando esses personagens. Ela mesma, por exemplo, a gente vai ver que ela se esforça muito
para estar dentro daquela comunidade, mas que de alguma forma talvez ela não encaixa, né? E ela parece ter, ela é muito assim positiva, né? Ela é muito de ter um certo olhar talvez diferente para a coisa, tanto que se não fosse ela, qualquer outra pessoa que chegasse lá não ia trazer o Edward para sua casa, né? Para morar. E aí, um elemento, por exemplo, que a cenografia traz isso, é que ela é a única que tem óculos. As pessoas com óculos. Óbvio, né, que assim, isso às vezes traz algum simbolismo, né, alguma simbologia. Nesse sentido, poderia ser isso, que ela tem um olhar ali mais apurado, né, ou até mesmo uma inteligência ali distinta. Traz algo ali pra gente. Também tem a escolha de cores, né, que são feitas assim. Cada personagem vai ter também um certo aspecto que é, às vezes, mais valorizado. Ela já é também uma pessoa que está um pouco mais num tom, normalmente, né, algumas das roupas dela, a gente vê que está mais no lilás, no roxo, e que é também uma cor, assim, se a gente for olhar nesse lugar, que às vezes é um pouco de uma certa liberdade, de uma certa abertura, e ela então acaba se colocando um pouco nisso. O Edward, por outro lado, fica sempre, né, naquele seu preto, e que é interessante para a gente pensar também que preto, na verdade, né, é a mistura de todas as cores, então também tem algo ali, né, que é muito assim, não só é diferente dos outros, mas que às vezes é até superior, de certa forma, aos outros. Mas é isso, ele está sempre distinto, né, assim, ele não é, nunca ele tem uma caracterização comum do seu vestuário, né, até mesmo quando vestem ele com as roupas do mundo normal, digamos, ainda assim ele está, né, com todas as suas distinções, assim, por debaixo. A escolha das tesouras, né? A tesoura também vai ser esse elemento que também traz uma dualidade, um contraste, porque por um lado é a expressão dele máxima da criatividade, né? Desse lado dele artístico, por outro é também o que fere ele, né? Tipo assim, é também esse lugar de um certo risco, um certo perigo, que ele tem que tomar um cuidado. Então, assim, cada elemento a gente vai vendo que Tim Burton vai trazendo muito isso. A gente poderia realmente analisar cena a cena, porque é um universo muito, muito rico. E assim, quem, né, já tinha visto outra vez, mas viu hoje de novo no cinema, com certeza captou alguma outra coisa de diferente, né? Porque parece que sempre, assim, Tim Burton traz um detalhe ali que se você olhar com calma, você vai perceber. Por fim também, né, a garota, a filha, na cena assim, final, né, a gente pode ver, já é Natal, né, então tá todo mundo assim, vermelho, verde, enfim, essas paletas, né, que são tidas como natalinas, mas ela, por outro lado, tá de branco, né, ela é a única ali que tá de branco. Isso vai ter também alguns sentidos, assim, do tipo, essa conexão dela com ele, né, com ele de preto, ela de branco, né, então assim, essa junção, como se eles fossem, né, de fato, assim, o encaixe, digamos. O branco, por outro lado, é a ausência, né, de todas as cores, é esse simbolismo da pureza, esse lugar, né, até mesmo de uma inocência. E, às vezes, tem esse simbolismo, né, do tipo assim, de ser meio angelical, de ser meio da paz, né, então ela também chegar ali, ela que no fim coloca, tipo, gente, morreu, então é isso, vai cada um no seu lugar, né, tipo assim, acabou, deixa ele em paz, né, assim, então quase também começa, entre aspas, salvação. É tanta coisa, gente, que assim, eu vou lembrando de detalhe. Mas, pra gente também não ficar alongando muito, eu acho que essas são as coisas principais. Eu acho que é muito legal ficar vendo isso, assim, perceber essas coisas no universo de Tim Burton, porque ele vai sempre trabalhar com muitos contrastes, né, muitas dualidades, e ele faz isso com uma extrema maestria. Acho que, né, em termos desses lugares, a gente vê isso, a comunidade toda simétrica, toda pacata, toda padronizada, e esse outro universo dele, mas que, por mais que traga, talvez, a princípio, esse ar sombrio, né, escuro e tal, a gente também vê que tem um mar ali de inventividade e criatividade, né, graças ali também ao próprio Edward. E até mesmo de algumas cores, né, quando a gente vê no jardim, por exemplo, né, que isso ali também está ali presente. Então não é como se fosse uma escuridão completa, assim, né, digamos. Acho que é isso, assim, por hora, para não ficar alongando demais. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, estou aqui super à disposição. Espero não ter chateado vocês com detalhes necessários. Tudo bem? Não, eu gostaria de comentar exatamente sobre a roupa da Kim. Enfim, tenho que rever esse filme pela milésima vez para notar mais algumas coisas, mas nas duas últimas cenas da Kim, a roupa dela combina exatamente com o que o Edward está fazendo. Você comentou ali da roupa branca, aparece exatamente na cena em que a neve surge pela primeira vez. E pouco antes dela surgir com a roupa branca,
ele tá ali podando as rosas e ela surge com uma roupa que tem rosas ali. Então a roupa vai combinando nesse fim de filme com o que ele está fazendo, a roupa dela com o que ele está fazendo em cena. Aí quando você comentou da roupa branca eu lembrei desse detalhe. Enfim, agora eu tenho que voltar ao filme para o começo para ver as outras roupas que ela usou ao longo do... Não, mas ótima observação. E que bom também que você falou da neve, porque assim, no fim das contas, né, ela falou, enfim, nunca nevava antes e agora sempre está tendo a neve. Então, além, assim, a neve também traz uma simbologia desse mágico, né? E ainda traz também esse sentido de que, assim, por mais que tenha tirado ele dali, digamos assim, né, tirado de cena, ele ainda vai ter um resquício que fica ali, né? Então essa neve que assim, é incontrolável, né? Ela voa, ela se espalha, ela está em vários lugares e ele realmente afetou toda aquela comunidade, né? A gente vê, e não é só nessa aparência, né? Nos cortes de cabelo e não sei o que, nos cachorros e tal, mas é de fato o que fica para aquela comunidade que se transforma em algum grau, né? E a neve é também esse simbologismo disso. Mas maravilha isso também da... A gente tem que ir revendo um a um, assim, mas perfeito, assim, quando ela tá com a roupa das flores, né, ele tá de fato cortando ali, né, as rosas, e ela de branco no final, ele também tá mexendo com a escultura de neve. Então, maravilha. É interessante também prestar atenção que ele é meio que descobrido, né, e eu acho que ela tem essa conexão com ele, justamente porque no início do filme já mostra que ela é tipo rejeitada pela comunidade. Então eu acredito que por isso que ela tem essa conexão com ele e vai desenvolvendo, né, o filme. E eu quero elogiar a vocês aqui do Belo Horizonte por ter na segunda-feira essa sessão. Eu acho isso muito importante para a cultura. Eu sou de Natal, não sabia que tem isso aqui. Quando eu vi, eu fui correndo. Então, parabéns para vocês, mantenham isso aqui, porque cultura é muito importante para nosso país, né? Muito obrigada. Eu mandei isso aqui para minha prima que é atriz, ela tá muito. Ai, que chique. Não, gente, realmente, como é que é seu nome? Daniel. Muito bem-vindo ao BH. Mas eu acho que vale também esse reforço, né, gente? Esse projeto do Cine Brasil é maravilhoso. Aproveitem, né? Toda segunda, 7h30, assim, a gente vai... Até quando, Camila? Até dezembro. Até dezembro, então temos muito tempo para poder aproveitar. São vários clássicos e, assim, vocês viram, vale a pena, até mesmo para quem já viu o filme, poder ver na telona, né? Outra coisa, você vê no cinema, assim. E nem falando assim por mim, mas tem pessoas assim maravilhosas para comentar vários filmes, então vale a pena isso também. E agradecer, né, a Camila, o convite, porque é realmente fenomenal, gente. É um projeto incrível e é um prazer estar aqui. Eu estou adorando esses comentários, porque é legal também que cada um vai tendo assim, a sua percepção. Eu até tinha feito um roteiro, mas eu larguei pro lado, né? Porque a gente vai ficando aqui empolgado. Mas uma coisa assim, essa que você falou dela talvez estar um pouco ali desajustada, né, de certa forma, deles não de fato acolherem ela ali, né, que sem dúvida é também uma forma, né, dela acabar se conectando com ele. E só lembrando também de uma outra cena assim desse final, né, que é também muito simbólico ele acabar rasgando a roupa, né, ele acabar falando assim, não pertenço a isso aqui, né, chega, deu pra mim, vou voltar pro meu lugar mesmo, né, assim, aí ele volta com, enfim, o que ele sempre foi e sempre teve. Porque também é muito simbólico a gente pensar que essa outra camada, né, da roupa dele sempre esteve com ele, né? Nunca foi embora. Claro que assim, também por questões da proteção, mas nunca vai embora. Né? Então, é minha 7ª vez vendo o filme, é meu filme favorito. E a coisa que eu mais reparo toda vez que eu vejo é quando esse estilo dele inspirado na do The Cure, né? Que é uma coisa mais gótica. O próprio Tim Burton já falou. Tanto que eles iam participar da trilha sonora, eles não participaram porque eles estavam trabalhando no álbum na época, né? Que era 1999. E é... 1990... Não, era da década de 80. E aí eu acho muito bonito porque ele fez essa referência no próprio Edward, tanto no cabelo que parece do próprio vocalista, tanto na trilha sonora também tem uma referência tanto gótica quanto maravilhoso. Como é que é seu nome? Maria Eduarda. Que bom, gente, filme favorito dela, então muita responsa, né? Aqui. Fez sentido algumas coisas que eu falei? Ah, então tá. Realmente, assim, eu acabei nem falei nada da... Assim, a gente poderia também ficar aqui dias falando só da trilha musical, né? Assim, tipo, só da trilha sonora. Porque Tim Burton também é fenomenal nisso. E muito bom, então você ainda trouxe que tem essa referência, né, direta, que ele próprio já falou. Mas como a Camila tinha falado, pra ficar um pouco nessa cenografia e direção de arte, eu peguei só isso porque não daria tempo. Mas a gente poderia ir demais, porque sempre, né, gente, as trilhas sonoras também, cada música, cada escolha, também vai ditar essa atmosfera do filme, né? Tudo isso vai estar conectado.
E é fenomenal que a gente vê que realmente eles criam isso muito em conjunto, né? Você vê que o Tim Burton, ele não é um tipo de diretor que pensa sozinho, né? Ou que tem, sei lá, orgulho disso, assim, vou fazer sozinho e é só... Não, assim, ele tá ali com uma equipe muito boa junto com ele e muito aberto a realmente isso ser completamente costurado, né? Então a gente tem música, a gente tem figurino, a gente tem o cenário e tudo isso faz sentido, né? Tudo isso se conecta. Minha primeira vez vendo o filme, vi quando eu era, tipo assim, vi alguns trechos quando a minha família viu quando eu era mais nova, mas eu morri de medo. Mas a primeira impressão que eu tenho quando eu vejo é que, mesmo o filme não sendo focado totalmente no romance, existe um romance entre ele e a garota. E nesse contraste, eu acho que ela não se encaixava na comunidade, nas pessoas que conversavam com ela. Parecia que ela era mais inteligente. E eu acho que a coisa que mais chamou a atenção nela, no Edward, é a inocência dele, o sentir do Edward. Ela falava, ele é diferente e ele faz coisas diferentes, ele não é como essas outras pessoas que estão focadas na aparência, que focam na riqueza, que são ambiciosos, sabe? Eu acho que a coisa que ela mais amou no Edward desde o primeiro momento foi essa coisa. Ficou assustada com ele no começo, porque, poxa, ele é diferente. Mas a partir disso, ela não explorou a aparência do Edward, ela explorou o seu jeito, a sua personalidade, sabe? Mesmo que ele seja muito fechado. Eu acho que a pureza dele, a doçura dele, a inocência, fez com que ela enxergasse algo nele a mais do que o fora. Como é que é o seu nome? Alice. Alice. Você acabou de falar de uma outra dualidade, né? Que é esse externo e o interno. Então, assim, o filme... O Tim Burton o tempo todo está trazendo essa discussão desses contrastes e dessas dualidades. Então, quando ele traz ali o Edward, ele é o diferente, ele está trazendo a discussão disso também, assim, essa crítica, inclusive. O que é isso que é o diferente, que a gente não aceita? Por que a comunidade é tão aversa a esse diferente, né? Que é tudo normalizado, padronizado. E que tem a ver também com esse lugar da aparência, porque a aparência é só o externo, né? É só o que é mostrado, é só esse visual. Mas ele não quer dizer que se conecta com esse interno. O interno do Edward, como você disse, não quer dizer que ele é ali demonstrado, né, explicitado nessa sua aparência externa. Da mesma forma que as outras pessoas ali, a gente pode ver essas hipocrisias, né? Das vezes do que está ali externo, do que a gente pode ver, mas o que de fato está interno, né? E o tempo todo o filme vai mostrando isso, assim, inclusive disso. Quanto que a comunidade explora desse Edward, né? Se aproveita dele enquanto ele faz sentido, mas aí depois, né, que, tipo assim, teve um problema, sente que já não tem mais o que explorar, o que tirar dele, já quer ir embora, ele fora, volta pra lá, a gente quer a nossa vida padrão de novo, né? Voltar ao normal, né? E que normal é esse? Até mesmo também tem uma cena super chave, eu acho, nisso, porque um dos caras ali da comunidade, né, fala que ele é aleijado, né, e fala assim, não chame ninguém de aleijado, não sei o quê. E aí no momento final, né, você não deixa ninguém te chamar de aleijado, né, fala isso com o Edward. E no momento final ele já pergunta pelo Edward como o aleijado, né, nem fala tipo assim, o nome dele. Enfim, então o filme é totalmente marcado mesmo por todas essas dualidades e hipocrisias, assim, do início ao fim. E que, óbvio, a gente pode trazer essa extensão para a gente aqui, para a vida em sociedade, o que é a gente pensar que é normal, o que é bem visto, o que são essas aparências, o tanto que a gente faz para se encaixar na aparência, né, que busca essas, às vezes, que a gente tem, e não só a aparência que é física, mas, enfim, o que é aceito, o que é colocado aí na comunidade, né, assim, sei lá, da sociedade. E o que de fato que é a gente ter personalidade, né, a gente ser próprio, e encarar isso também, né, porque, óbvio, o Edward também não tinha tido esse contato antes com esse mundo externo, mas também existe essa coragem dele ser ele, né, e até mesmo no final dele fala assim, sou eu, né, e vou embora dessa loucura aqui. E isso exige muita coragem, né, isso é muito difícil. Então, é isso, é um filme que eu acho maravilhoso, né, um super clássico, assim, que a gente poderia analisar, assim, se a gente fosse passando aqui, sabe, cena a cena, é fantástico, assim, dá pra gente fazer a gente chama, assim, na cenografia, direção de arte, quando às vezes a gente vai começar, assim, um trabalho, né, pensar esse cenário, a gente fala que a gente vai fazer muita decupagem da coisa, né, e aqui, de certa forma, é isso, a gente poderia estar analisando cena a cena e fazendo um pouco tirando, né, todo esse revestimento e analisando, assim, cada elemento, né,
que é, assim, realmente cada um vai trazer um pingo, assim, de simbologia, né, de significado, porque, como eu disse, nada disso é em vão, né? Tudo isso ajuda a construir a narrativa, a construir esse sentido, esse significado, né? E esses próprios universos e atmosferas, como você disse, né? Era um filme que te dava medo, então, assim, existe uma razão para isso, né? Algo que ele vai criando em tudo isso, né? Junto com a música também. Vou te fazer uma pergunta. Na verdade, vou compartilhar uma coisa primeiro, né? E eu direciono para você. Quando a gente pensou nessa curadoria de personagens icônicos, a gente pensou muito nessa ideia de filmes que, mesmo sem a gente conhecer, a gente já conhece, assim. Né? Então tem o Garoto, do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin é essa figura que a gente conhece ele muito para além do cinema, de filmes. O Edward Mão de Tesoura, Laranja Mecânica, Os Caça-Fantasmas. E eu tenho, né, a gente teve muita vontade de te chamar, assim, dentro de um olhar também da direção de arte, porque todos esses filmes também perpassam por essa caracterização, né? Por essa construção do cenário, mas também do personagem em si. Acho que é isso, né? Eles marcam fisicamente o filme. E aí eu tenho essa curiosidade, assim, para saber do seu processo de experiência pessoal, de como que é isso, como que isso funciona, assim, como que é pegar esse roteiro, pegar essas coisas e colocar na vida real, sabe? Como que é pensar nisso, se isso te encanta ou não. Então, assim, puxar um pouco sua sardinha também pro cinema, pra entender como que é esse processo pra você, do que você já trabalhou. Gente, não sabia que a Camus ia fazer pergunta difícil. Primeiro, né, isso me encanta. É um processo maravilhoso. Recomendo a todo mundo poder ter um pezinho ali na cenografia, porque é fantástico, mesmo que seja só de observador. E aí, fazer isso, né? Cada vez é um processo diferente, assim. Claro que eu já tenho, assim, digamos, às vezes uma forma de trabalhar, mas é porque sempre vai ser único, né? E é muito diferente também que tipo de cenografia a gente vai fazer, assim. Falando aqui agora especificamente do cinema, né? Mas só para deixar claro que a gente também pode ter cenografia de evento, né? Show, a gente pode ter cenografia de loja, né? A gente pode ter cenografia, enfim, de mil e uma coisas. Mas, falando especificamente do cinema, ou enfim, até mesmo do teatro, a gente vai ter um processo meio semelhante. Primeiro tem esse ponto, né? Então, assim, eu trabalho com cenografia e direção de arte, mas não, por exemplo, direção, né? Ou, enfim, não sou ali a diretora de nada. Então, sempre existe já um roteiro, né? Então, isso também, pelo menos, não é algo que eu tenho que criar do zero, é algo que já vem pronto. Quando a gente já tem ali um roteiro pronto, né, desse diretor, a gente faz muito esse processo de ler o roteiro atentamente, tentando entender, às vezes, o que o próprio diretor já indicou para essa certa cenografia de algum grau, assim, de alguma forma. Às vezes ele não, quer dizer, quase nunca, ele pode às vezes até colocar, não, sei lá, sonhei com essa cadeira vermelha, né? Mas de modo geral ele às vezes vai dar mais esse direcionamento de atmosferas, né? De sentidos, assim, de experiências, de sensações. Então às vezes vai ser isso, assim, um certo ar sombrio, ou, né, misterioso, ou sei lá, um clima que seja quente, que seja animado, que seja festivo, e a gente vai começando a pincelar, a entender como que isso pode ser traduzido na cenografia e na direção de arte. Eu estou agora, por exemplo, orientando um aluno que está fazendo um trabalho que ele quer criar, né, ele não sabe ao certo se ele vai fazer um teatro, assim, uma cenografia para teatro ou para cinema, mas a partir do livro A Hora da Estrela, que é da Clarice Lispector, né, que até já tem, enfim, um filme, mas a proposta dele seria distinta. E é muito diferente também, por exemplo, você pegar isso a partir do livro, né? E às vezes também, em vez de você já ter um roteiro pronto, vai ser a partir de um livro existente, de uma narrativa, né? Mas acho que o principal é você entendendo o que tem ali de sensação, na minha visão, muito mais sobre essas sensações, para aí você pensar como que isso pode ser materializado, né, nesse visual, do que de fato você já ir lendo, assim, querendo achar o visual de tudo. Porque às vezes você vai chegar em outras respostas, né? E eu acho isso tão fantástico, assim, né? Nesse filme aqui, por exemplo, outra coisa que eu até não tinha falado, os interiores, né, das casas também, os papéis de parede, completamente assim, ou seja, informação também ali em excesso, né? Esse estilo que a gente fala na arquitetura que é até meio quiche, assim. Enfim, fica ali naquele excesso, e os vários elementos, né? E os vários desenhos.
Tanto esses papéis de parede, assim, né, quanto também algumas das roupas que a gente vê, e essa paleta toda que eu falei, né, que é muito pastel, ela às vezes traz também muito uma infantilidade, né, assim, a gente vê umas coisas meio, né, poderia ser meio infantil, assim. E, enfim, e aí é fantástico pensar como que o Bovelt pega esse universo do Tim Burton e que ele tem essas dualidades, né, que a gente estava falando, e também sempre de um jeito assim, meio, ele mistura o bizarro, né, com esse, por exemplo, com esse delicado, esse padrão ali, o comum, o esteticamente agradável, sempre de um jeito muito cômico também. E aí, você também, às vezes é isso, às vezes tem um toque ali, né, no cenário, uma coisa que você fala assim, gente, por que isso daí tá aqui, né? Por exemplo, assim, trazer essa cama, né, assim, inflável, e aí, né, ele vai jorrar ali uma água, né? Quais são os tipos, assim, a Kim já não é tão nova, assim, né? Ela já tá ali meio adolescente, mas num quarto que é meio infantilizado, né? Com esses bichinhos pelúcios, umas coisas ali muito, né? Aquela casinha que lembra um circo no meio de todas as outras. Meio circo, assim, isso é muito bom falar isso, porque é esse lugar que é um pouco desse bizarro também, né? E desse cômico, assim, desse lugar, né, meio da palhaçaria, né? De alguma forma. Só um minutinho que você queria perguntar. Eu tinha organizado, mas agora estudando você falar meio que confundido. Mas assim, prestar atenção na fotografia dos filmes é algo bem recente pra mim, assim. Entendendo a sua experiência, né? Como toda essa produção de arte visual, o que você daria de tipo de dica pra. Quando você for ver um filme, é interessante você observar isso aqui para além da narrativa que está sendo construída. Porque a partir de todos esses elementos que você traz, a gente vê vários outros significados que no primeiro momento a gente vai entender esse macro, só que existe todo um micro que vai te ambientando, né, para as sensações, para os signos, para os significados que o diretor queria construir e construir para poder passar a mensagem dele. Mas assim, que dica que você daria para, ao assistir um filme, preste atenção nesses elementos específicos? Assim, Fazer o caderninho. Como é que é seu nome? Mariane. Não, então, gente, cuidado que isso pode virar uma mania, tá? Um vício. Vocês vão ter que começar a ver filme mais de uma vez, entendeu? Sempre 2 vezes. Porque, assim, brincando, mas falando meio sério, mas é porque tem hora que você fica tão, né, isso já tá tão em você, que às vezes você já vê o filme. Hoje em dia, às vezes eu já vejo o filme, assim, atenta, entendeu? Na roupa de fulano, no tom e tal, tipo assim, na cenografia, que hora que eu tenho que, opa, vamos só assistir? Vamos pensar na história? Tipo assim, vamos dar uma desligada. Mas então, né, eu acho que pode ser legal esse exercício de, inclusive, ver mais de uma vez, porque isso, quando você começa a ter um segundo olhar sobre a coisa, muitos elementos que talvez estavam ali escondidos ou que no primeiro momento foram surpresa para você, depois isso pode se revelar, sabe, de uma forma quase natural ali. Então essa talvez seja a primeira dica, tipo, se puder, né, se tiver esse interesse, não, gostei muito, né, assiste ali de novo. Quando você, assim, é muito importante ter essas suas impressões, né, assim, então, será, isso te causou medo, te causou não sei o quê, porque a partir disso também, da sensação que te causa, aí que às vezes você pode ir buscando um elemento, sabe? Então, assim, por que talvez o medo? Às vezes é isso, às vezes é a escuridão, assim, esse jogo de luz e sombra, ele também talvez seja ali, talvez o segundo elemento, assim, pra você ir olhando. Tipo, entender que luz é essa, porque é muito diferente, né? Viram? Aqui mesmo, a gente tá aqui agora. Primeiro estava tudo apagado, né? A nossa atenção estava ali na tela, então a luz vinha de lá, né? Depois, no segundo momento, essas luzes aqui, elas foram acendendo, não foram todas de uma vez, né? Foi aos poucos, então isso foi dando pra gente, aos poucos, assim, gradativamente, uma outra ambientação, né? Se a gente joga, assim, uma luz que seja direta, ou uma luz que é indireta, tudo isso vai mudar. E a gente você vai conseguir vendo isso no filme também, assim, você percebendo qual que é se essa luz é quente, se essa luz é fria, então, assim, normalmente é isso, se você quer criar ali um clima que seja mais sombrio, assim, até a luz vai ser mais fria, né? Ou até mesmo se você quer deixar tudo mais chapado, né? Às vezes, a depender do tipo de luz que você joga, você vai ter mais sinuosidade, mais volume, né, dessas pessoas, das figuras. Então pode ser que você está querendo destacar algo nesse sentido, deixar, né, tudo mais 3D, digamos, porque às vezes a câmera também ela chapa a coisa, então você tem que entender o que você quer. Você pode trazer, assim, tem muito significado também no filme, no teatro e tal, se você trouxer cores com luzes com cores, por exemplo, né? Se é uma luz vermelha, isso já é outro, né? Outro significado ali na cena, a gente percebe aquilo diferente. Luz azul, né? Luz verde. Esses ambientes, essas tonalidades, essas escolhas de cores, elas também vão dizer muito pra gente. Então, assim, percebam que, sei lá, o espaço lá da polícia
ele já é mais o quê? Mais branco, assim, sei lá, mais padrão, mais sem elementos, né? Tanto ali o espaço que ele fica ali na polícia quanto do banco, né? Umas coisas mais, tipo assim, dessas instituições e tudo mais padronizado, não interessa muito, né? Não tem muito mobiliário nem nada. Por outro lado, ali dentro das casas das pessoas, aí vai ser isso que eu falei, tem papel de parede, aí tem, tipo assim, mobiliários às vezes, né, específicos ali, em excesso e tal. Mas já esse externo de todas as casas, tudo padrão, né? Tudo comum, então assim, as cores, né? E as cores vão se repetindo também ali, né, na comunidade. Então, prestar atenção às vezes no que se repete, esses padrões, eles também vão contar alguma coisa, né? Então a gente tem, nas casas mesmo, a gente vê que também tem um padrão geométrico, assim, não só da própria casa, da própria arquitetura, mas nos portões, assim, né, da garagem, né? A gente tem uns losangos. Aí vocês podem ver, cada casa tem, sei lá, tem casa que tem 2, tem casa que tem 3. Então ele também vai criando ali uma sequência que é geométrica, que quer mostrar essa simetria, quer mostrar essa padronização, quer mostrar assim, as graminhas, tudo ali cortado rente, né? Então assim, são vários elementos, mas você poderia estar olhando, né, as roupas, as cores, essas luzes e sombras. Poderia, né, na hora que você vai pensar assim desses ambientes, esse meu aluno mesmo lá, ele está decupando, assim, entendendo cada um dos ambientes. Então tem um ambiente da casa ali da menina, tem um ambiente da rua, enfim. Então você pode às vezes ir analisando por isso também, de entender o que esses ambientes estão trazendo. Primeiro eu gosto de ver por esse lado meio da sensação, e depois às vezes, né, quando eu preciso fazer de fato esse trabalho, eu vou analisando esses nuances, assim, de elementos mesmo, né? E que vão se traduzir em cada uma dessas coisas, assim, né? De cores, né? De aspectos. Às vezes as texturas também que são escolhidas, sabe? Tudo isso vai ser, assim, um detalhe, um símbolo, né, do que pode estar acontecendo. Mas também não frita muito, sabe? Vê seu filme, se diverte e deixa que também a coisa vai chegando. E isso tudo também é um certo treino, assim, digamos, sabe? Então, você vai fazendo isso mais vezes, isso vai te interessando, você vai abrindo esse olhar, abrindo essa percepção, sabe? Eu brinco que, assim, eu acho que todo mundo tem essas capacidades, sabe, assim, não tem nada diferente, às vezes o que a gente faz ali é isso, você começa a treinar um certo olhar, né, pra ir entendendo, assim, pra ir percebendo, na verdade, cada uma dessas coisas, e aí talvez, pode ser que você fique viciada, e você não vai conseguir tirar o olhar disso, mas vai ser bom também. Nada. E você trabalha com fotografia? Que você falou de fotografia? Não, eu sou advogada. Mas é interessante, só compartilhar interessantíssimo, porque você teve uma série específica na Netflix que me chamou a atenção uma vez, que se chama Behind Her Eyes, por trás dos seus olhos. Era uma série super, tipo assim, desconexa, que você não tava conseguindo entender nada. E aí foi um lance de fotografia, numa série específica, que eu falei, cara, isso aqui não é só uma história normal. Tem alguma coisa paranormal acontecendo. Porque a câmera, para poder falar de um cenário específico, ela veio de cima, meio que sugerindo que não estava todo mundo no mesmo plano. Então, era uma coisa que sobrevoava a cena. E eu falei, por que tá sendo desse jeito? E aí a cabeça inquieta, né, hiperfoco, vai, tá, mas por que esse diretor optou por isso? Aí no último episódio, não vou dar spoiler pra quem quiser assistir, mas é interessante, você descobre o porquê. E eu falei, mano, esse negócio de fotografia tá contando muito mais do que só o enredo que tá propondo aqui, né? Que foi exatamente igual eu fiz. Sempre assim. Aí eu acho que tem só mais uma dúvida, dá tempo? Você quer Na microfone? verdade, eu achei. Eu vou tentando sem microfone. Na verdade, não é bem dúvida, não. Era só comentários, assim. Claro. Sempre bem-vindos. Você falou aí. Você falou do gótico, por exemplo, né? Você falou do gótico na arquitetura, né? Com torres, não necessariamente só voltado para templos e igrejas, mas, enfim, torres altas, cenários e construções altas e tal, tipo, o que remeteria, por exemplo, a produções assim, relacionadas com vampiro também, tipo essas coisas, mas dá pra. Eu tive um insight agora, acho que pode ser uma viagem, mas adoro viajar também, mas aqui não.
também. A própria fantástica fábrica de chocolate lá do Willy Wonka, do Tim Burton, na versão que também o Johnny Depp lá fazendo o Willy Wonka, talvez a versão dele da fábrica seja uma das coisas mais góticas em si que ele fez, por torres, chaminés e tal, além da Gotham dele dos Batman. E mais até do que talvez a casa do inventor, que o Edward vive, porque remete mais assim ao casarão lá também da Noiva Cadáver, eu acho, né? Que também é da filmografia do Tim Burton, né? Acho que é dele também. E tem aquela cena lá que na hora que o Edward começa a rasgar a roupa, que ele decide, eu vou embora daqui, dessa comunidade e tal, tipo, tá, aí que ele começa, tipo, meio que não, a se vingar, né? Dali, tipo, ele corta a perna de uma das esculturas de planta que ele fez e tal, tipo, fura um pneu e esculpe um demônio lá na janela da devota lá, da fanática religiosa. Tipo, talvez assim seria um gótico às avessas nesse sentido, por ser, tipo, o demônio representar esse pecado que é o que ela achava que era, assim, como estranho, assim. Então, talvez tenha virado para ela e falar, tipo, agora eu sou isso mesmo. Então, tipo, e tem outro detalhe, tipo, só mais um comentário rápido, assim, tipo, porque sai até da boca talvez do personagem, possivelmente, aliás, o personagem mais detestável do filme, que é o vivido lá pelo Anthony Michael Hall, que é o namorado, no caso o ex-namorado, ela termina com ele. Da Winona Ryder, mas que eu já esqueci o nome da personagem. Daqui. Tipo, ele fala, tipo, tudo que você toca morre, né? Então, tipo, de certa forma, tipo, até o carinho dele pode ser, tipo, fatal, assim, tipo, porque, igual, na cena que o inventor morre, que ele mostrou as mãos que ele daria para ele, aí ele caído morto já, ele passa a tesoura na cara dele e corta, assim. É uma das cenas, assim, que mais faz arrepiar, assim, o filme inteiro. Ele, tipo, além, tipo, um outro gesto de afeto do Edward, que mostra como que ele é uma figura pura também, assim, por dentro. Então, ele se joga assim na frente da perua lá do furgão para salvar o Kevin, tipo, e ele tenta acalmar o Kevin e corta ele a cara dele, tudo assim, tipo, então, aí isso mostra como ele pode, tipo, ser potencialmente, assim, o amor e amá-lo também pode ser potencialmente destrutivo e trágico, assim. Talvez até mais até, talvez conscientemente ou não, mais até porque só por ela que a Kim queria que ele se lembre que ele, do jeito que ela era na adolescência, talvez no fundo ela saiba disso também. Aí é por isso que ela não ia querer voltar lá no casarão e tal, tipo, mesmo depois de tantos anos, assim. Como é que é seu nome? Luca. Luca? Muitas boas observações, né? Não vai dar tempo assim, de falar
de cada uma, mas é isso, assim, o filme todo tem essas dualidades, né, tem esses contrastes e realmente um dos mais fortes também é que essa própria, a mão dele, né, assim, ao mesmo tempo ela também pode ser essa arma, né, em alguma forma. E uma das coisas que o Luca falou, assim, me fez lembrar de outro detalhe que é só o carro também dos adolescentes, né, que é diferentão, dos adolescentes rebeldes, diferente assim do resto da cidade. E eu fiquei falando muito, né, que o Tim Burton se inspira nesse expressionismo alemão. E eu lembrei que também tem um filme que é legal, assim, para quem quiser ver, enfim, pensar nisso, que é o Dr. Caligari, né, que na verdade é, assim, para quem já tiver visto, depois pesquisa lá, Dr. Caligari, é uma super referência também, né, para esse filme do Tim Burton. Acho que por hoje é isso, né? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que escutou, participou. O convite fica para a próxima semana, para os próximos meses. É isso, gente. Obrigada.